Nós temos estudado os evangelhos e olhando para os encontros de Jesus. Nós estamos estudando um dos encontros de Jesus com um dos seus discípulos, chamado Levi, que na nossa Bíblia aparece com o nome Mateus. E ele vai nos ajudar, esse encontro, a conhecer algumas ilustrações do significado da nossa vida cristã. Verso 27 diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. E Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. E então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. E havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. E os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. E Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Senhor Jesus, começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, e agora à noite vamos continuar a fazê-lo. E eu quero te pedir que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito se manifeste aqui entre nós. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, não a voz dos homens. Nós queremos sentir a tua presença, queremos obter do Senhor discernimento espiritual. Vem, Jesus, e fala conosco, e aquilo que nós te pedimos, no teu nome, Senhor. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos que Jesus estava indo em direção do Mar da Galileia, quando encontrou um publicano. O publicano era aquele homem que, sendo judeu, trabalhava a favor dos romanos. E ele então era um coletor de impostos chamado Levi. E todo publicano, toda pessoa que de alguma maneira tinha alguma ligação com o governo romano, era mal vista pelos judeus. Por quê? Porque eles estavam cooperando com aqueles que eram os invasores da terra. E Jesus passou por esse homem, diz a Bíblia, e chamou. E esse homem, sem ter nenhum problema, levantou-se imediatamente, ouviu o chamado do Senhor, deixou tudo, a barraquinha lá de coletar impostos, o emprego, tudo mais, para ser um discípulo do Senhor Jesus. E naquela noite ele reúne então os seus amigos e faz uma festa de despedida: estou indo embora. E leva Jesus para falar para todo mundo, porque ele tinha sido abençoado pela presença de Jesus. Jesus vai mudar o nome de Levi para Mateus, e Mateus quer dizer dom de Deus ou presente de Deus. Levi estava ganhando um presente tremendo de Deus na sua vida, que era conhecer Jesus e assim caminhar com ele. Mas por causa disso, os fariseus que estavam lá começaram a criticar Jesus, e não somente Jesus, mas Levi e todos os seus amigos, dizendo assim: olha, se esse mestre fosse de fato um mestre,
Se esse mestre fosse de fato vindo de Deus, ele não estaria na casa de Levi. E ele não estaria comendo e bebendo com esse povo que Levi levou para a sua casa. E Jesus, então, ouvindo essas críticas, ele responde às críticas dos fariseus com 4 ilustrações, para ajudarem os fariseus a entenderem a mensagem do Evangelho. A primeira coisa que eu preciso entender é que todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da intervenção da graça de Jesus. E a primeira coisa que a gente tem que aprender para ser curado, abençoado e transformado é que eu sou pecador que precisa da graça de Deus. Se eu não entender isso, não tem jeito de Jesus transformar a minha vida. Mas Jesus colocou mais 3 ilustrações. A primeira dessas 3 foi a ilustração do noivo, versículos 33 a 35, onde a Bíblia diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim eles vão jejuar. Os fariseus não se deram por contentes e continuaram a criticar Jesus. Nós e os discípulos de João jejuamos, mas vocês só pensam em fazer festa. Olha aí, estão fazendo festa de novo na casa de Levi e Mateus. E Jesus então respondeu usando a ilustração do noivo e dos convidados do casamento. Era costume dos judeus que a festa do casamento durasse uma semana. Então, a data do casamento era marcada, e então se espalhavam os convites do casamento, as pessoas começavam a vir para ajudar a montar a festa do casamento. Então vinham os amigos mais chegados primeiro, vinham os parentes, e todo mundo vinha para ajudar a montar a festa do casamento. Mas na verdade, enquanto eles estavam montando a festa do casamento, o casamento já estava sendo festejado, né? Nesse casamento havia alegria, e que ninguém fazia jejum numa festa de casamento, porque o noivo estava ali, eles estavam celebrando. Jesus ensinou que a vida cristã é transformação, porque nós somos curados pelo médico dos médicos, que trata da maior de todas as doenças, chama-se pecado. Mas é festa, é celebração. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus está conosco. A sua presença no meio dos seus discípulos era motivo de festa no passado. E a sua presença em nosso coração faz com que a nossa vida seja uma celebração de louvor e adoração a quem nos salvou. É festa, porque quando Jesus entra na nossa vida, o Espírito de Deus entra dentro do nosso coração, e o Espírito de Deus fala com o nosso espírito que nós somos filhos do Pai eterno. E se a gente pode ter certeza da salvação, é porque o Espírito de Deus que está dentro da gente testifica com o nosso espírito que nós fomos selados, e que Ele é o selo da promessa de Deus sobre a nossa vida. E é justamente por causa dessa certeza que habita no nosso coração, é que nós podemos viver uma alegria que vem da segurança, e nós manifestamos essa segurança e essa alegria no louvor, na adoração e na celebração. E quando a gente está triste? Quando a gente está triste, o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração é o nosso consolador. E quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração geme por nós, até com gemidos inexprimíveis que eu não entendo, Ele está intercedendo a nosso favor. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou no meio de vocês. Jejum era na cultura dos judeus um ato de luto.
Quando morria alguém, eu jejuava. Quando tinha uma desgraça, uma doença terrível, eu jejuava. Quando havia uma guerra, eu jejuava. Quando a colheita não produzia, o povo de Deus jejuava. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, um dia o noivo, que é Jesus, vai ser tirado, e a igreja vai precisar continuar a jejuar, e nós jejuamos e oramos, nós aprendemos isso, nós fazemos estas coisas sim, mas lembrem que a nossa vida de fé e oração não é um luto, mas é uma celebração, porque o Espírito Santo de Deus está entre nós. A crítica dos fariseus é uma crítica que tem a ver com a forma da nossa adoração. Olha, nós jejuamos, e porque nós jejuamos, nós somos mais espirituais do que você. Enquanto que vocês estão celebrando a adoração, e vocês não são tão espirituais. Às vezes nós estamos tão preocupados com as formas da nossa adoração, que nós não olhamos para aquilo que Deus olha, o coração do adorador. Se você está jejuando, mas o teu coração não está quebrantado diante de Jesus, o teu jejum não valeu nada. Mas se você está cantando e o teu coração não está quebrantado também aos pés de Jesus, a tua canção não valeu nada. O que vale é o coração quebrantado e contrito, e a Bíblia diz que a esse Deus não despreza. Eu acho que lá no reino dos céus, o Senhor está olhando para o nosso jejum, para a nossa oração, para o nosso clamor, porque Ele é Pai amado, e às vezes nós estamos entristecidos e angustiados, e a única coisa que a gente consegue fazer é gemer na presença de Deus. E Ele prometeu que o Espírito Santo gemeria junto com a gente. Mas quando Ele pode ver você celebrando a glória do Senhor, transformando a tua vida ou fazendo milagres, a alegria também está no coração do meu Pai. E o Espírito de Deus está ali. O que o Senhor quer é fazer da minha alma e da sua alma o templo dEle. Da minha vida e da sua vida, o louvor. E se eu pudesse fazer um convite, eu dizia assim: olha, vem para Jesus. Porque em Jesus, talvez você tenha que passar alguns dias de luto, de choro e de lágrimas, porque a nossa vida tem luto, choros e lágrimas. Mas Jesus está te convidando para viver a eternidade na festa que Ele preparou para você no seu reino. E eu acho tremendo que Jesus disse para os seus discípulos: o Pai decidiu dar para vocês o reino dEle. Eu vou fazer festa, porque o meu Deus decidiu dar o reino dEle, um pedacinho para mim. E eu faço parte desse projeto tremendo da glória de Deus. Então, como é que está o teu coração? Eu não sei se na tua vida hoje é dia de jejum ou de festa. Mas tanto o jejum quanto a festa no meio do povo de Deus deve ter uma coisa em especial: um coração que está nas mãos do Senhor. Um altar dentro da alma em que Jesus possa estar só Ele e mais ninguém, como centro da nossa vida. E uma vida que é capaz de enxergar o futuro, sabendo que o Senhor é aquele que conduz o cortejo. A palavra de Deus vai nos ensinar que essa festa, ela acontecia assim: o noivo saía da sua casa, e ele ia em cortejo com os seus convidados até a casa da noiva. E a festa ia acontecendo nas ruas, até que ele pudesse chegar lá. E ali então, na casa da noiva, acontecia o casamento. E se uniam os dois cortejos, os convidados da noiva e os convidados do noivo. Queridos, Jesus está trazendo o seu povo. E Ele está indo na nossa frente, e nós estamos marchando com Ele em direção do dia em que Ele vai nos apresentar o Pai, e a gente vai poder estar face a face com o Deus de toda a glória. Esse é o dia das bodas do Cordeiro que a Bíblia prometeu,
e nós estamos marchando nesse cortejo, no meio dessa vida, e Jesus está dizendo para a gente: olha que bênção, nós estamos andando com o noivo chamado Jesus, bendito seja o nome do Senhor da nossa vida, amém? Como é que está o teu coração? É Ele que está aí? A alegria dele está aí, a força dele está aí, a certeza dele está aí. Mas hoje, pastor, eu estou triste, não faz mal, o Espírito de Deus está aí e Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida. A outra ilustração que Jesus vai nos dar, vem no verso 36, Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Jesus continuou com essas ilustrações, e ele está dizendo o seguinte: olha, é inconcebível que alguém pegue uma roupa novinha em folha, e rasgue um pedaço dela, para que com esse pedaço rasgado, ele coloque um remendo numa roupa velha. Você imagina o seguinte: comprei essa camisa aqui, está bonita, tá? E aí eu tenho uma camisa toda pruidinha aqui, toda ruinzinha. Aí eu vou lá e digo: ah, tadinha da camisa velha. Vou lá, meto a tesoura aqui, corto um pedaço, bem aqui. E vou lá e ponho o remendo na camisa velha. Tem lógica um negócio desse? Não tem. E mesmo que tivesse lógica, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o pano novo, naquele tempo não se usava pano sintético, se usava pano de algodão, tá? O pano novo, quando está novinho, e a gente corta e coloca um remendo num pano velho e vai lavar, o que vai acontecer com esse algodão novinho que nunca foi lavado? As mulheres sabem. O que vai acontecer? Encolhe. Então você imagina, se eu colocar, né, esse remendo de pano novo numa camisa velha e ponho para lavar, o pano novo vai encolher e vai esgarçar tudo o que a gente tinha remendado. E vai ficar aqueles fiapinhos, não é, de tecido, e vai continuar o buraco no lugar. E Jesus está dizendo, além de ser ilógico, não dá certo, não dá liga. Esse pano novo com o pano velho não vai dar liga, não tem jeito. O que Jesus queria ensinar? Tem muita gente querendo viver a vida cristã como um remendo novo no pano velho. Tua vida está quebrada, está arrebentada em vários aspectos. E você só quer que Jesus coloque um remendo onde está quebrado. Enquanto Jesus quer te dar uma roupa nova inteira. Vai dizer, vamos pegar essa roupa velha que está toda rasgada, toda pruída, vamos jogar no lixo. Porque eu quero te dar uma nova vida. Porque não dá para fazer remendo na vida da gente. O que significa isso na prática? Querido, você, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quando você foi chamado pela graça de Deus, Jesus não quer simplesmente resolver um problema na tua vida. Ah, eu cheguei a Jesus porque eu tinha uma enfermidade e Ele fez um milagre e me curou. Eu cheguei a Jesus porque eu estava endividado, Jesus me deu a bênção, eu consegui pagar a dívida. Se você está pensando que vida cristã é somente ter o remendinho para colocar nesse buraco, você vai se arrebentar todinho de novo na sua vida. Por quê? Porque os valores do reino de Deus são tão poderosos que vão esgarçar outros lugares da tua vida. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, essa tua vida que produziu esses buracos todos, a ponto de você não conseguir ficar coberto, a ponto da sua nudez estar aparecendo, tá? A gente tem que arrancar fora, e eu quero revestir você, colocar novamente uma roupa em você. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós somos vestidos de novo, revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse revestimento do Espírito Santo de Deus é nova vida. Novos valores, nova ética, nova visão do mundo, nova maneira de encarar a família, nova maneira de a gente trabalhar,
nova maneira de educar os filhos, nova maneira de enxergar o que é importante e o que não é importante na nossa vida. E se eu não estiver disposto a deixar Jesus me dar essa roupa nova, os remendos que eu vou tentando colocar na minha vida cristã vão se esgarçando ao longo do tempo. Tem muito crente que está vivendo justamente isso, tentando colocar remendo na sua vida velha. Tem muito crente doente espiritualmente. Tem muito crente tentando consertar o que Jesus quer fazer novo na sua vida. E sabe como é que a gente tenta consertar? Quando a gente tenta manter o controle das coisas na nossa mão. O Senhor Jesus está dizendo para você: filhinho, eu quero te abençoar no teu casamento. E você diz: amém, Jesus, estou precisando de uma bênção, mas vou começar com você. E aí você está dizendo: Senhor, começa com o outro lá, com o meu marido, com a minha mulher. Ele está pior do que eu. Ele diz: não, eu vou começar com você. Você vai ser transformado pelo meu poder. Diz: não, Jesus, não faça isso não, começa com ele. Por que eu tenho que começar? Eu vou ter que pagar o preço de tudo isso. Meu filho, eu vou te abençoar. Não, Jesus, o senhor resolve lá com meu marido, cabeça dura, quebra lá as pernas dele, dá um jeito nesse negócio. E aí Jesus: não, filho, eu vou mudar você. E aquilo que eu mudar em você vai transformar tanto o ambiente em que você está, que vai chegar no teu marido, vai chegar na tua esposa, vai chegar no teu filho. Mas às vezes eu não quero que Jesus me dê uma roupa nova. Eu só quero os remendinhos. Eu preciso que Jesus me dê uma nova vida. Eu vou ter que construir a minha vida sobre bases novas do reino de Deus. Mas para isso a gente tem que ter coragem de colocar toda a nossa vida na mão de Deus. Toda a nossa vida na mão de Deus, para Ele mexer na nossa história.